Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Direito do Texto, o teu canal católico. E antes, já vamos pedindo aqui, né, pra gente inscrever, comentar e compartilhar e mandar aí, atualiza aí o WhatsApp pros seus amigos para que a gente consiga chegar à nossa grande marca, né, dos mil inscritos. E aí, Felipe Rato, como é que estamos, meu amigo? Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Tudo certo? Como é que estamos? Como é que foi a semana? Tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. E a tua? Que Eu sei maravilha. que a tua foi especial, né? Tchê, a minha foi especial. A minha foi especial. Muito especial. Tô sabendo. Muito especial. Participamos de mais um cursinho de Emaús aí, mais um retiro. E foi, como sempre, né? Tu já participou, tu sabe, foi maravilhoso. Muito Sempre agraciado. bom, né? Mais 29 jovens aí pra... conhecendo o verdadeiro Cristo, né? E num final de semana especial, né? Sim, final de semana especial, né? Dia das Mães. É, E tamo aí, né, cara? Continuamos firmes na batalha. E aí tamo aí de volta. é isso aí, coisa linda. Que coisa mais linda. E aí, Rato, vamos lá pros nossos apoiadores, né? Que, graças a Deus, aí são os nossos amigos aí que estão aí junto conosco nesse propósito. É isso aí, vamos começar então com a Sam, né? Nosso precursor dos trabalhos aqui do Tirei do Texto. Que não solta o garrão. É isso aí, Sam Máquinas de Cafés, cafés e insumos, máquinas para sua empresa, consultório, clínicas ou até mesmo particular. Se tu tiver uma festinha ali, alguma coisa, o happy hour, é só chamar a Sam, que ele faz o coffee break, né? Para pedir um orçamento é só ligar lá no 9971 5205, 99971 5205, pode ligar, e o WhatsApp também. E também tem a Padaria, Confeitaria e Café Santa Mordida, que fica ali na... Não veio nada hoje pra nós antes de terminar. Cara, já é a segunda entrevista já que não veio nada ainda. Pois é. Cara, ó, como é que foi o slogan que a gente usou na outra? Comer não é pecado, né? Não é pecado. Mas deixar nós na falta... Tá faltando a Santa Mordida aqui pra nós. A Santa Mordida fica ali na Marechal Floriano 913 e o telefone é 999055557. E agora temos também um novo parceiro aqui, né, do Tirei do Texto, que é o Melena Rodrigo, da Produvet, né, Dadinho? Dá o serviço aí. Produvet, soluções em pecuária de corte, prestação de serviços, fornecimento de insumos pecuários. Para falar com a Produvet, chama ali no 53 99962 3968. E também, se quiser, a Produvet também no fornecimento de insumos com os produtos da Brasão do Pampa. Produto de alta qualidade e que os caras estão crescendo cada vez mais aí. Top, sensacional. Beleza? É isso aí. Cara, e hoje nós temos aqui um grande amigo, né? Que vai falar um pouco aqui para nós, meu querido amigo, companheiro de fé, de Movendo Emaús, Angenor Davi. E aí, meu querido, como é que estamos? Tranquilo? Tranquilo. Buenas, Dadinho. Buenas ao pessoal que está nos assistindo. Obrigado pelo convite. Eu te agradeço, cara. Eu te agradeço. 50º programa, né? Isso aí. E aqui estou eu. Então vamos falar um pouco aí, falar um pouco da fé, falar um pouco de ministério, um pouco da vida, né? É isso aí. Genor, começar contigo então, te saudando mais uma vez, né? Te agradecendo, né, por aceitar esse convite. E agora, no momento que tu achou um tempinho para conversar conosco, tá começando um empreendimento novo, né? E que não é barbada, né? Primeiro que é para fora, né? Sim. E segundo, que tudo que o cara começa tem que dar um gás a mais, né? E fala um pouquinho para nós aí, pra gente conhecer um pouquinho do teu novo investimento. Bom, esse novo projeto aí que a gente está trabalhando, né? Eu estou com a hotelaria para cavalos, né? Uhum. Minha família sempre foi ligada ao campo, né? Meu pai e minha mãe se criaram na campanha, interior de Lavras do Sul. E depois mudaram para Candiota, onde eu vivi até a infância. Depois a gente veio para Bagé. E aí aqui eles compraram a propriedade, que é nossa até hoje. E acho que um pouco daí, né? Eu tenho mais 2 irmãos, mas nenhum é ligado a essa parte, digamos, tradicionalista ou ligado aos animais, ao campo. Isso ficou mais para mim. E cavalo, então, sempre gostei, né? Desde pequeno, lembro quando o pai chegava do campo, a cavalo sempre ficava na volta ali para pedir uma voltinha. Né?
E assim foi. E aí, um tempo para cá, eu já vim estudando essa possibilidade, né? Muitas pessoas, muitos amigos, né? Inclusive, já tem uns quantos amigos, né? Amigos, clientes, já, antes de clientes, meus amigos. E me deram aquela força e aí, sabe, um empreendimento, às vezes o cara fica meio receoso, né? Porque é um tempo gasto, é investimento, tem todo alguma coisa por trás, né? Então, esse ano decidi começar, né? Porque se a gente não dá um pontapé, a gente não inicia, né? Isso aí. Não adianta ficar no arrependimento depois, se eu começar, se eu não, né? É verdade. Isso pra tudo na vida, né? E qual é como é que funciona assim o serviço, Júnior? O cara pode deixar tipo por diária? A minha questão lá eu tenho o serviço de pastoreio, né? Que são cavalos que ficam no campo. Tem a hotelaria, que são cocheiras, né? Para os animais, né? Tu tem teu cavalo, me leva para lá, eu cuido ele. E tem a questão da doma, né? Tu tem teu cavalo chucro, quer domar ele, então leva para lá, eu domo ele e te entrego manso. A ideia é essa. Sim. E para falar contigo, qual é os meios de contato? A gente tem o Instagram ali, né? Que é Rancho_Branco. Ali a gente vai postar. Branco? Isso, tá. Rancho Branco. Uma propriedade que o pai comprou, já tinha esse nome, né? Poucos dias andou um rapaz lá que morou lá nos anos 50 e já era esse o nome. E aí ele me contando que cada que passava lá, às vezes se emocionava, né? De olhar, assim, de relembrar a infância. Infância difícil, né? Mas muito saudosa, né? As pessoas passam por alguns trabalhos e depois, né? Hoje ele, graças a Deus, está bem. E eu disse, quando precisar, aparece. Claro. É muito legal, né? Tu poder voltar a um lugar onde tu viveu, né? E relembrar a infância, pai, mãe, irmãos. Então ali pelo telefone, né? Pelo WhatsApp, 53981111409. Ali são os meus contatos. Show de bola, maravilha. Cara, já aproveitando, né, que tu entrou nessa questão de família, né? Já vamos lá para começar a nossa conversa oficial, podemos dizer assim, né? Para que a gente está aqui. A família sempre foi católica? Como é que tu começou assim a tua caminhada de fé? Nossa família sempre foi católica, né? O pai, a mãe, minha avó, conheci só minha avó, né? Meu avô faleceu, eu não era nascido ainda, e os pais do meu pai faleceram, ele era pequeno ainda, né? Então, a mãe dele nem ele chegou a conhecer, né? O pai dele tinha 6 meses quando o pai faleceu, e a mãe tinha 2 anos, então foi criado pelos irmãos. Eu não conheci. E eu lembro desde pequeno a mãe me levar na missa, né? E com a avó, às vezes, na Sagrada Família, ou na São José, às vezes na Conceição. E aí aquela questão ali, às vezes o cara pequeno, né, não tinha feito catequese, às vezes não entendia o que estava acontecendo, e se torna uma coisa chata, né? Sim, para criança se torna. Não tem como tu gostar daquilo que tu não conhece, né? Exato. E assim foi até ali meus 18 anos, mais ou menos. Foi quando eu perdi minha avó, né? Minha avó faleceu, assim, muito rápido. E aí não entendi, não consegui superar aquilo. E aí ele tive meio com um afastamento de Deus, né? Minha avó, a única avó que eu tinha, por quê, né? A gente faz aquelas perguntas, né? Fica sem resposta e tal. Então, sempre fui de rezar à noite, parei de rezar e meio que abandonei, né? E aí, passado o tempo, foi começar a me surgindo dúvidas, né? A respeito de Deus, a respeito de Cristo. Aquilo começou a me fazer uma falta, assim, né? Que eu precisava procurar alguma coisa. E aí, um dia, um amigo meu, conhecido de jogo, do nada me convidou pro curso de Emaús, né? Então, isso em quantos anos? 18? 24 já tinha. 24 já. Então, até ali eu só tinha visto falar no Emaús num rodeio que eu fui em 93. Via falar que era da igreja, mas não sabia nem de que igreja era. Mas não foi na festa campeira? Foi. Na festa campeira. Aquela festa, cara, falou. Veio Mano Lima. Baita festão. Acho que foi 2005, 2006, por aí. Foi isso aí, acho que foi 5. E dali pra frente nunca mais tinha visto falar em Emaús, né? Não sabia o que era. E me convidou. Aí eu falei pra minha noiva, ela me disse, eu já ouvi falar, disse que é bom, vai. E prontamente fui, né? Em 2014. Foi quando foi fundado o Bem-Aventurados. Tu ouviu falar em 2005 e aí tu foi fazer só em 2014. Nunca mais tinha ouvido falar, assim,
por ninguém. Ouviu ali na Festa Campeira e depois não... Depois não nunca quis mais. Aham. Há pouco tempo eu achei num cinto que eu tinha quando era pequeno. O ingresso 93 lá dizia Rodeio de Emaús. Ah, que massa. E aí fiz o curso. E aí desde então, há 11 anos já. Faz quantos? Já fez aniversário Bem-Aventurados? Já faz agora, tá fazendo agora em maio. É. 24 de maio, acho que é. Vai fazer 24. 11 anos que Aham. eu faço parte do movimento. E sempre fui um cara muito tímido, né? No colégio era daqueles aí só pra segurar o cartaz, né? Vergonha. E aqui ele na Vergonha frente de- de você. Vergonha de falar, tímido assim, não saber se expressar, né? Aham. Tanto as primeiras reuniões fui no grupo do Pato, né? O O Cristo Vivo. Cristo Vivo. E ficava ali sentadinho só escutando, né? Só absorvendo. E o Pato, aquela sabedoria dele, né? Aham. Aprendendo ali. Aí passou um ano e pouco, o Muca e o Baderna fundaram o Peregrinos na Fé. E aí pra lá fui e tô até hoje lá, Até hoje aprendendo lá. com a turma. E só fraco tem lá, né? Tá, e aí, nessa caminhada, aí a tua namorada, noiva, hoje, ela fez junto contigo, assim, no mesmo período, ou ela fez antes? Não fez porque já não tinha mais vaga pras gurias, né? Aham. Aí ela fez o próximo, eu fiz 83, ela fez 86, não me engano. Fizeram juntos. Legal. Ela fez em outubro, por ali, Uhum. eu fiz em maio. Tá, e aí É. depois como é que foi o teu trajeto, assim, em resgatar aquilo que tu tinha perdido ali com a morte da tua avó? Pois é, aí no curso, eu Tu lembro... tinha noção, assim, sabia que era um curso da Igreja Católica, mas não tinha noção, assim. Só do isso que... eu sabia. Aham. E aí ele me convidou e eu nunca fui muito de... Como posso te dizer... Tia Dadinho, tu me convida pra escalar uma montanha, eu vou contigo. Né? Uhum. Então, quer mais? Não, obrigado. Não tomando uma aguinha por enquanto. Então, ele me convidou e aí eu... me balancei, vamos. Aí falei pra ela e disse, ela, não, é bom. Aí fui, de Uhum. peito aberto, assim. E aí, naquele final de semana, eu refleti muito ali. Aprendi muita coisa. Acredito que, como a gente fala, né? Deus nos abre os olhos, né? Aham. Parece que até ali eu tava com os olhos fechados, né? Ali tu te abre pra uma... Como é que eu posso dizer? Pra minha fé, no caso, né? Parece não. Foi lá em cima, né? Uhum. E aí aquilo te causa curiosidade. Comecei a estudar mais, querer aprender, né? Uhum. Porque, como eu te falei, é muito difícil a gente gostar do que a gente não conhece, né? Exato. E aí dali fui aprendendo. Hoje em dia, com a internet, né, a gente tem muita coisa, né? Sim, sim. Às vezes, os freis daqui também da Conceição sempre foram muito solícitos, né? Uhum. Era o Frei Álvaro na época, ele falava, não, pode vir aqui, a gente conversa. Depois o Frei Juan, o Frei Lori e os outros freis, Frei Carlos, Frei Eudes, todos são muito... Sempre tem um tempinho para conversar. Uhum. Aí tu tinha as dúvidas e procurava um sacerdote. Procurava o Frei tirar Álvaro mais na época. E depois o internet, né? YouTube tem muitos e muitos Tem, padres aham. bons, né? É o que eu sempre digo, o cara tem que saber que voz o cara tá ouvindo, né? Sim. Que tem muita porcaria também, né? É. Mas tu tem que saber onde é que tu tá pisando ali pra Sim. saber o que tu tá ouvindo, né? E aí tem essa questão também da... às vezes tem muitos padres bons, né? Mas às vezes parece que aquele padre falando não digo nem toca mais, tu entende mais Uhum. o jeito dele falar, né? Outros menos. E assim foi. Eu escuto, tenho visto muitos vídeos no YouTube aí. Uhum. E aí tenho aprendido bastante aí. Depois, as reuniões de grupo ajudam muito, né? Aham. Agora tu falou que trabalhou no curso, esses jovens aí que estão saindo com outra visão pro mundo, né? Sim. E o grupo te dá um vento na camisa, né? É aquilo que a gente fala, né, cara? Porque, cara, sozinho é muito difícil, né? Principalmente o jovem nessa batalha, o cara tem todos os dias do mundo, né? Sim. Então a gente precisa ali, no mínimo, de uma missa e no mínimo uma vez por semana no grupo ali, né? Sim. Né? Porque e eu sempre fui muito tranquilo, nunca fui de nada contra quem vai à festa, né? Sim. Nunca fui de ter amigos de passar em festa e tal. Minha vida era futebol ali e as amizades ali, aquelas de, né?
Mas é muito difícil hoje em dia o cara que ele tá num certo grupo ali, ele entra para um curso e volta pro grupo dele, no caso, as amizades da rua ali, né? Que não fazem parte da igreja, dificilmente aquele cara vai voltar. Porque aqueles amigos, mas o que tu quer aí? Não vai te levar nada, né? Vamos se juntar aqui, vamos fazer um churrasco, tomar uma cerveja, isso aqui. É difícil o cara perseverar sozinho, né? Não, sozinho é muito difícil. E num ambiente que é completamente contra daquilo Sim. que a fé te propõe, cara, Sim. é difícil. Sim, sim. Acontece, né? Sim, sim. Tem uns casos que acontecem. Mas geralmente, quando acontece, tu fica um tempo ali e tu acaba... Não que tu vai ficar de mal com os caras, nada, né? Não, tu vai seguir claro. te dando. Só que, cara, tu começa a te moldar no ambiente que tu tá, né? Claro. A maioria das vezes, né? Porque muitas das vezes as pessoas vão à missa num 7º dia, né? Num batizado, né? Exatamente. E aí... aí tu vai chegar nos teus amigos, vai sair do curso e dizer, tchê, não, hoje não posso ir na missa. Tá, mas é 7º dia daqui. Não entende que domingo é o dever do católico frequentar a Santa Missa, né? Tem um amigo meu que foi do meu grupo lá anos atrás. Hoje ele mora em Porto Alegre já faz anos. E sempre que fala assim nessa questão da missa 7º dia, eu me lembro de uma história que ele contou que o cara ia na missa sempre, né? O cara ia direto na missa. Aí um dia morreu o Bastião, que era um amigo dele, e tinha um amigo dele em comum que também se dava com esse Bastião, só que eles não sabiam que o Bastião era amigo deles em comum, né? E aí e aí disse que na saída da missa, disse que o cara falou pra ele, né? Disse assim, tu também era amigo do Bastião? Tipo, sim, só tá na veio missa por causa porque do Bastião. você tá por causa do Bastião. Só que o cara ia quase toda semana na missa, né? Aí nós brincávamos no grupo, né? A missa do Bastião. Não, é bem isso aí, é bem isso aí. E às vezes as pessoas que não têm muito contato com alguém que vai na missa direto pensam isso. Não, mas ele vai na missa ou morreu alguém que morreu. Né? E às vezes acontece, não criticando também, mas a gente vê, né? Às vezes na missa a gente vê as pessoas que vão por causa de um 7º dia. Tu já conhece, né? Porque pelo jeito que se porta, tudo, né? Sim, a pessoa não tá tão acostumada com aquele ambiente, né? Isso, exato. Aí fica olhando pro lado, que nem eu não vou mentir. Depois que eu saí do curso, eu tinha vergonha de sentar lá na frente. Às vezes agora é hora de ficar de pé, hora de ficar sentado, de ajoelhar. Não tem ninguém pra olhar. Aí dava uma olhada, tá de pé. Não, e missa, geralmente da tarde, assim, de 6h30, dia de semana, está cheia, tu já sabe, né? Sim. Tem bastante 7º dia ali, ou alguém que conhecia bastante gente, né? Mais ou menos o domingo que lota, né? Domingo é o que vai mais, né? É o pessoal... Ou as missas da Trezena de Santo Antônio, né? Sim. Sempre vai bastante gente na Conceição ali. Aquela ali bomba, né? Bom. Cara, e aí, tá. E aí, bom, aí tu fez o curso, conheceu através da coisa, e aí tá, e aí depois como é que foi a tua caminhada, assim, através do grupo e coisa? Pois é, aí nosso grupo foi esse ano vai fazer 10 anos faz nosso grupo. Lá no início era eu, o Baderna, o Muca, o Marco, Portuga, que tá lá em Portugal. Claro. Ele nos assiste aqui. Assiste, eu converso com ele de vez em quando. Às vezes eu vejo ele dar umas curtidas. E o que é internet, né? Tempos atrás o cara vai embora, nunca mais tem contato, né? Exatamente. E agora não. Às vezes eu converso com ele, a gente troca algumas figurinhas ali. Gente boa, Marco. Grande figura. E... eu acho até hoje eu não entendo o que o Marco veio fazer do Portugal aqui em Bagé, cara. Pois é, em Bagé. Em Bagé, cara. Mas algum propósito... alguma coisa. Algum propósito teve. tinha, né? E aí a gente foi... Era o Zeca, que agora tá no Japão, é veterinário, tá no Japão, era outro fundador do nosso grupo. E aí foi indo, foi juntando gente e trocando experiência, alguns momentos tristes, outros, né, mais difíceis, né? Eu perdi meu pai em 2018. Me lembro. Em casa, né? Era eu, meu irmão, minha mãe. E um momento muito complicado, né? Porque até lá atrás, quando eu perdi minha avó, eu pensava assim, eu tinha muito medo da morte, né? E aí eu dizia, se eu vejo uma pessoa morrer, eu acho que, sei lá, me dá um treco, né? Só que o cara vai aprendendo com a fé, né? Sabe que
e a nossa vida aqui é passageira, né? Uhum. Nosso destino é a vida eterna, né? Queremos que todos chegamos Sim, lá, né? exatamente. E aí, então, perdi meu pai em 2018 e aquele momento ali complicado, me infartou, eu liguei para a SAMU, passei mensagem aos familiares, para os guris do meu grupo, e mais ou menos foi eles que me ajudaram lá, né? Fizeram mais ou menos toda a função ali de funerária, tal, que é uma parte complicada, né? Uhum. A gente não tem... Quando não tem nem cabeça também, clima pra fazer, né? E aí eles nos deram essa baita força. E aí a gente vê um grupo, né? Uhum. Nos momentos Da bons importância, ali, né? É festiva, é um churrasquinho, é nascimento de uns filhos, que nem do Melena, né? Que faz parte do nosso grupo lá. Exato. Que é um papai novo. Mas também nos momentos tristes, né? A importância de ter aqueles... E não só o meu grupo, né? O enterro do pai tinha muita gente no movimento. Vai lá te dar um abraço, te dar uma força, né? Uhum. Um momento complicado. E assim viemos até hoje, né? Não tive mais momento difícil, graças a Deus. E assim a gente está indo. Está indo nosso grupo, agora, como tu falou, do curso final de semana. Vamos ver se algum jovem vai na reunião. Sim. Está de portas abertas, que nem vocês hoje, né? A nossa hoje está de portas abertas. Cara, e aí o que eu queria falar contigo, um tema que eu acho muito bacana, que é de tu te descobrir, assim, num propósito, ou no ministério, né? E daí hoje tu é... Foi o Álvaro ou o Frei Lori que te convidou Frei pra Juan. ser... Frei Juan. Na pandemia ainda, o Frei Juan me convidou para fazer curso de ministro, né? Uhum. E até quando ele me convidou, eu fiquei naquela, né? Mas, né? Para começar, não sou digno, né? De entregar a Eucaristia. Sim. Né? E uma homilia, o que eu vou falar na frente, né? Será que eu vou conseguir sim, porque daí passar? Tu foi ministro da Eucaristia e da palavra, E da né? palavra, Será que eu vou conseguir passar para as pessoas? Aí o Frei me falou aquela frase, né? Que Deus não... Escolhe capacitados, capacita os escolhidos. E aí eu aceitei, aí a gente fiz o curso. Era pandemia ainda, a gente tinha que usar máscara no curso. Depois eu me lembro que as primeiras celebrações tinha que usar máscara, né? Uhum. Que pra mim até me ajudou, porque um pouco envergonhado, claro, né? Aí já dá um... Não acostumado a falar na frente, né? Pra muitas pessoas. E aí fizemos o curso ali, foi no Espírito Santo o curso. Era todas as paróquias junto. Uhum. E aí depois, no final do ano, a gente... É um ano o curso? É um ano. Um ano. A gente fez a reunião para escolher onde... Escolher não, para encaminhar cada Definir um. a região, né? E aí eu já tinha ideia do bairro da Mé lá, né? Na Nossa Senhora de Guadalupe. Aham. Que eu sempre via falar que que não tinha ministros e tal. Teve meio fechado. Uma época tinha missa uma vez no mês. Ah. E até a nossa missa de envio foi no mesmo dia da Nossa Senhora de Guadalupe, né? Em dezembro. E aí fui para lá. Eu e o seu José, os dois ministros lá. E aí o que acontece? A paróquia Nossa Senhora da Conceição tem muitas comunidades, né? Aham. Acho que é a maior de todas, né? Em termos de comunidade. Além sim. da igreja ali da matriz, tem a capela do hospital, né? Uhum. Tem a Nossa Senhora do Carmo, no lado do Bagé. Tem a São José Operário, ali próximo à Praça das Carretas. Sim, na 18 ali. Tem a Santa Cecília, no bairro Santa Cecília. Tem a Nossa Senhora de Fátima, no bairro Estande. Uhum. Tem a São Francisco, no bairro Floresta. E tem a Nossa Senhora de Guadalupe, lá no bairro da Mé. E praticamente todas elas têm... Os ministros fazem parte do movimento, né? Uhum. Praticamente em todas elas, ministros legal. fazem parte do movimento. Uhum. A gente vê a importância do Emaús, né? Sim, É um movimento Verdade. que agrega ali jovens, né? Te abre uma porta ali, né? Assim como foi para mim, né? Uhum. Acredito que para muitos se descobrem na fé ali, né? E aí eu acredito que são frutos, né? Frutos do movimento. Temos, além de ministros lá, temos os ministros da palavra, da Santa Eucaristia, né? Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão ali na Conceição, que tem muitos do movimento também. Uhum. E aí tô lá. Aí o que acontece nas comunidades?
Um sábado é missa, o outro sábado é celebração da palavra com os ministros, né? Eles têm todos final de semana, então eles têm... Todos têm. Aham. Todas as comunidades da Nossa Senhora Conceição têm atividade no final de semana. Na nossa ela é sábado à tarde, algumas são domingo. E aí o seu José vai, quando tem missa, ele serve o altar com o frei. Uhum. E quando é celebração, sou eu. E aí um dia a gente estava numa reunião com outro grupo, ainda comentei com os guris. Que eu acho assim bonito na comunidade é que as pessoas não vão lá porque o ministro fala bonito, né? Uhum. Ou porque o músico toca bem, porque muitas das vezes não temos quem toque, né? Aham. É uma missa sem música. E eles vão lá por causa da essência que é Cristo, né? A comunidade é mais, digamos, mais... Não tem todo o requinte da Igreja Conceição, né? Uma igreja bonita. É uma capela mais simples. São cadeiras, não são bancos que nem tem na Conceição, né? Mas a essência, o Cristo está ali, né? E é eles que eles vão procurar, né? E é o que eles vão buscar, né? E aí eu fico pensando, né? Não tem como a gente negar, né? Dizer, eu não... Quando o Frei me convidou, né? Depois eu comecei a entender. Eu não poderia dizer que não, né? Aquelas pessoas estão ali buscando Cristo e se não fosse... Poderia ser outro ministro, né? Mas daqui a pouco não poderia ser... Poderia ficar que nem antes, né? Ter missa uma vez no mês. Como muitos lugares tem, né? Em Lavras não tem padre mais, né? Na cidade de Lavras, é mesmo. As irmãs que estão tomando conta da igreja, né? Vai, se não me engano, o padre uma vez por mês celebrar uma missa lá. Cara. E aí... A nossa diocese é muito grande, né? Sim. Demanda muita... São Não, Gabriel... só aqui são o quê? 5 paróquias? E Só fora aqui, de né? lá pra cá, né? Livramento, São Sim, Gabriel, Rosário, se não me gigante, engano. Livramento, Rosário, São Gabriel. Lavras, O bispo esteve Bagé, aqui, nos esclareceu bem Candiota, isso aí, Pinheiro, Porra, Dom Pedrito, Pinheiro, Pedro Machado falei, né? Ulha Negra, é muito grande, né? E, cara, o dia que o bispo esteve aqui, o Dom Frei Leonir esteve aqui, eu falei pra ele que eu viajo por toda essa região, né? E não é, tipo, só um monte de cidade. É também a distância, né? Sim. Tipo, cara, se ele vai fazer um trabalho, por exemplo, lá em Rosário, cara, ele sai, cara, praticamente tem que posar lá. Sim. Então, aí perde mais tempo, tu perde mais tempo na estrada Sim. do que pra fazer o trabalho lá Sim. onde ele tem que fazer lá. E se não me engano, aí... não me lembro se Rosário, São Gabriel é muitas comunidades, né? Aham. Ele me falou, cara, que acho que foi em São Gabriel. Acho que foi em São Gabriel. Ele fez todo o interiorzão, assim, ó. Deve ser então São Gabriel. Eu acho que foi São Gabriel. Eu tô visualizando porque eu acho que São Gabriel, territorialmente, assim, é maior que o Rosário, né? Não a cidade, mas Sim, o território. Né? E aí, ele disse que ele fez todo o interior, assim, eu não sei, acho que 100 quilômetros mais, assim, ó. Só Em comunidades. em comunidade, coisa assim, né? Então, cara, então tu vê, né? É muita coisa, cara. É muita coisa. E ontem foi o domingo agora, né? O dia de rezar pelas vocações, né? Sim. Até o Papa falou para os jovens, né, que não tivessem medo, que aceitasse o convite, né, da igreja. Igreja de Cristo, Senhor. E eu vejo assim muitos também, agora tirando um pouquinho da parte do movimento, tenho visto muitos amigos católicos que não fazem parte do movimento, né? Uhum. Que aquilo chamou eles, assim... algo chamou eles para a igreja, né? Uhum. E eu fui chamado pelo Emaús, né? Sim. Mas muitos não. Aí a gente vê, né? O quão... É Cristo, né? É Deus, nossa igreja. A gente tem um chamado, né? Não importa o jeito, né? Mas a finalidade é a mesma, né? Sim. A gente vai chegar lá. Um dia a gente vai chegar lá. A gente... uma coisa que eu aprendi, né? Na nossa igreja, que a igreja... duas pessoas me falaram isso, né? O padre Patrick, que é do Reino Cristo, que ele teve aqui. Uhum. E o pessoal dos salesianos que tiveram aqui também, né? Que aí, os dois me falaram basicamente a mesma coisa, assim, que a Igreja Católica, ela tem diversos carismas, né? Então, cara, tu é católico, tu vai te identificar com um, né? Sim. Aí depois, de repente, tu pode mudar e tal, mas enfim, tu não é uma coisa assim, né? Reta que tu tem que seguir só aquilo ali. Tem um que trabalha mais com jovem, tem outro que trabalha mais com pastoral, outro trabalha mais com ministério, né? Sim. E aí tu
dentro daquilo que tu tem, que tu sente teu chamado, tua vocação, né? E ali tu escolhe. Sim, E isso que é o bacana também, né? Da nossa igreja É. católica. Tem uma frase, né, do Chesterton que diz que tão forte é a tradição que as gerações futuras sonharão com aquilo que elas nunca viram, né? E que bonito é, né? Como eu moro ali perto da tua casa, né? Aham. Algumas vezes eu frequento a Sagrada Família também, né? Aham. Por ser mais próximo e tal. Quando tava morando na cidade, né? Agora tô mais longe. Agora tu fica aí entre Bagé e Ulha, né? No Pedrito. E eu frequentava as missas ali quando era o Padre Kleber. Uhum. E já no final dele, da passagem dele por Bagé, ele teve uma missa que ele fez toda a oração eucarística em latim, né? Eu não entendo latim, né? Uhum. Mas eu acho que pelo costume de a gente escutar ela em português, o quão bonito é, né? O rapaz que tocava órgão, como aquilo casa bonito, né? Ele fez uma missa bem tradicional. Eu nunca tinha presenciado, mas o quão bonito fica, né? Tem pessoas que preferem o português, não, né? Eu achei muito bonito. Aham. Mas um pouco por saber, né, o que ele estava falando, mas... Claro. Mas, assim, eu acho que isso também tem, como tu falou, né? Tem para todos os gostos, né? Aham. Para todos os gostos. E aquilo te puxa, né? Não é daqui, Cristo não te pega aqui, mas te pega aqui. Assim vai indo, né? Não. Cara, é que nem tu falou, basta tu tá com o teu ouvido, teu coração aberto pra ele te tocar e tu aceitar o chamado, Sim. né? Até porque Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Uhum. Muitas pessoas não querem, né? Exato. Ou preferem outras religiões aí e tal. Mas Deus, se tu quer, tem aqui, ó. Uhum. Né? Aí volta como diz, né? Volta pra tua casa. Né? Aí a escolha é tua, né? A escolha é tua, né? A salvação é individual, né? Isso aí. Isso aí eu aprendi contigo também. Eugenor, e aí, enquanto a gente estava conversando ali, combinando aqui pro podcast, tu falou que tinha um evangelho que entraria nessa parte. Faria o link. Posso ler aqui? Pode, claro, fica à vontade. Faria o link com o teu ministério, né? Isso, né? Então, é no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 28, versículos 16 ao 20, que diz assim, né? Que é a última passagem do Evangelho de Mateus, né? Uhum. Então, diz que os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando ouviram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-lhe deles, disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, eu acho isso daqui, não digo nenhum... Cristo aqui está falando, né? Fala para os discípulos, né? Como posso dizer, ele não está dizendo que é fácil aqui, né? Uhum. Ele não está dizendo, vão que vocês vão ter só coisas boas. Vai ser barbado. Vai ser barbado. Mas ele promete que vai estar conosco até o fim do mundo, né? Uhum. Todos os dias, né? Até o fim do mundo. Então, muitas vezes a gente conversa na reunião, né? Quando os discípulos foram levar a palavra, né? Não tinham WhatsApp, não tinham computador, né? Eles não estavam em praça pública pregando, até mesmo porque eram perseguidos, né? Uhum. Muitos e muitos foram martirizados, né? E não abandonaram sua fé, né? Eles tinham aquela missão de levar a palavra, e tanto é que há 2025 anos, está aí a palavra de Cristo, né? Que nos deixaram, né? E assim é uma missão nossa, né? De todo cristão, levar a palavra ao próximo, assim como começou com teus vídeos. E quanto tempo já faz que começou no Instagram? 2 anos e meio vai fazer. 2 anos Todos e meio. os dias. Todos os dias, né? Todos os Não dias. é barbado. Eu não sei como é que é, mas acredito que às vezes dá aquela, né? Bah, será que... Cara, vou falar um pouquinho.
sei lá, acho que no mínimo, assim, a semana tem 7 dias, no mínimo 4 vezes por semana dá essa dúvida, assim, né? Porque eu sempre andei num limite, né, cara, de desistir das coisas, né? Eu mais desisti das coisas que eu comecei do que dei prosseguimento, né? E esse aí é mas, cara, o que me sustenta mesmo, assim, é a fé e saber que eu tô fazendo algo por Cristo, por causa disso aí, né? E de anunciar. E alguns relatos, assim, não vou dizer assim que são muitos, são poucos relatos, mas relatos que me dão força, né? E não é por por uma questão de vaidade, né? É uma questão de ter a certeza de que, cara, porque senão tu fica, tipo, parece que tá falando ao relento, assim, né? Sim. E aí, as curtidas. Mas, cara, quando vem alguém assim e diz que aquele evangelho ali, que tu fez a reflexão ali, ajudou. Ou até na rua mesmo, né? Tu encontra Sim. um conhecido assim, diz assim, cara, o evangelho, isso aqui e tal. Aí tu vê que vale a pena, né? Sim, não é a importância. Como eu te falei, que eu tenho amigos que são católicos e não fazem parte do movimento, que eu vejo que te seguem. Segue o Dadinho. E não conhece, não. Segue o Dadinho porque é do movimento. Entendeu? Sim, que os caras não às vezes, eu sigo o Dadinho porque é meu amigo que é do movimento. Claro. Não, cara, nem te conhece. Uhum. E tá te seguindo ali porque tem interesse naquilo que tu fala, né? Aham. Então, isso, teu podcast também, já os 50, né? 50. Não é O outro pouco também, tempo, né? não é, cara, a gente tá fechando um ano, agora final de maio, e uma coisa que eu jamais imaginava também, assim, né? Até esse dia nós estávamos conversando, eu e o Felipe aqui, de conseguir uma pessoa por semana, cara, olha, uma região nossa, assim, né? Conseguir um por semana, claro, vieram alguns repetidos, assim, mas ter assunto, assim, um por semana. Sim. Né? E, cara, e a gente ainda tem a nossa vida profissional fora, né? A gente trabalha, precisa manter, tem família, tem tudo. Não, mas vale muito a pena. E aí a gente vê, tu tem teus patrocinadores que te ajudam aí, né? Claro que não é como antigamente que a questão do ser perseguido aqui no Brasil, né? Sim, Mas, por exemplo, no parte mais do Oriente aí, cristãos são perseguidos, são mortos, né? Mas aqui não. Às vezes tu é levado até por bobo, por estar falando de Cristo, né? Tem essas. Não chega a ser perseguido para morrer, né? Mas é uma certa perseguição velada, né? Dizer, o que o Dadinho quer fazer no vídeo? Você bobeando? Cara, tanto que a gente recebeu até um prêmio, né? Do podcast mais lembrado em Bagé. E assim, esses apoiadores que estão conosco, né? Que é a Produvet, o Sam e o Sam, cara, desde o começo, desde que eu sentei com o Samuca, já ele deu o ok dele. A Santa Mordida do Sam e a Produvet e o Pizarro, que nos ajudou também até a virada do ano ali. Cara, são pelo propósito mesmo. Sim, né? Porque eles falam assim, cara, não precisa nem falar no meu nome lá. A gente tá ajudando ali só pelo propósito. Então, pelo propósito. Mas como é que eu não vou, no mínimo, né, cara? O que eu poderia fazer era falar, né? Então, isso aí é gratificante, né? Sim, saber porque que o trabalho da gente tá tendo... Sim, não, e sabe que tu não tá sozinho, né? Isso, e saber que não tá sozinho, Eles não estão presencialmente te ajudando aqui, mas estão te ajudando de alguma forma. Claro. Cara, e aí quando eu conversei lá com o bispo e o bispo topou vir, cara, eu disse assim, cara, eu tô no caminho certo mesmo, porque eu chegar pra um bispo, né, cara, que tem uma agenda ferrada, né, cheia de compromisso, e arrumar um tempinho também pra ter vindo aqui conversar com a gente e eu dizendo pra ele que era um podcast católico, enfim, né, e dar essa... como é que eu vou dizer... validar, exato. Eu não quero colocar responsabilidade em cima do bispo, né? Sim. E validar, assim, cara, tu cresce, né? Sim, aí, tipo, tá no caminho certo. O Rafael e a Aline Protbeck, cara. Também. Cara, quando que eu ia imaginar sentar com eles numa mesa, assim, e conversar sobre a palavra de Deus, né? Sim. Então, cara, a galera do Reino Cristo também super solista, assim, que foi, né? Através do Reino Cristo que eu consegui falar com o Rafael Protbeck, o padre Patrick, que é o sacerdote que faz a orientação. Cara, enfim, tem uma usa eterna,
bodas. Sim, não é Nazaré. direcionado a só ao público desse ou daquele movimento. Claro, não, é para todos os Pega carismas, todo mundo, todos os carismas que a claro. gente tem aqui, né? Então, e as pessoas vindo aqui, e aí quando tu faz o corte ali, as pessoas compartilham, né? Tinha os guris dos salesianos que vieram aqui que nunca tinham me visto, né, na vida, nunca tinham ouvido falar. Aí por intermédio da Paula ali. Pois eu não conhecia eles também. Sim, porque eles estão sendo aqui, né? Aí eles vieram fazer uma missão aqui ali na Páscoa. Aí eu entrei em contato com a Paula e a Paula, vai ser legal, eu vou falar com eles. Cara, os caras toparam na hora e tal. Sim. Por os caras que foram abençoados, né, Felipe? Porque a Santa Mordida mandou uma torta de charge bem no dia que eles estavam aí. Eu falei, cara, vão vocês mesmo. Vai, hoje... Fazia hora que eu e o Felipe vim, né? Tá, e aí não vem nada. E aí os caras chegaram aqui e a torta tava aqui, cara. Novinha. E aí, Fábio, nada? E aí, Não, eram 4. Eram quatro, mas eu e o Felipe, né? Que nós não íamos perder essa barca também, né? Mas, não, cara, voltando assim, cara, aí isso aí te dá força, né? Sim. Cara, e a Michelle também, né? A Michelle também, desde o não começo... tem apoio em casa, não tem como. Não tem, cara, não tem. Então, isso aí é em família, assim, também, né? Sim, as tuas gurias também, né? Sim, porque é um tempo que o cara deixa de ficar, né? Não cobrando assim, não é isso, né? Mas elas também estão bem encaminhadas ali. É as duas, uma só que é coroinha. É só a Maria, que é a mais velha. É só a mais velha. A Maite começou e depois... não quis mais. Muito pequenininha, né, cara? Sim. Novinha, né? Mas a Maria fez eterno também, tá filho. E ela tem esse compromisso, né? Sim. Não, e já vai crescendo ali, né, naquele ambiente. No ambiente, né, cara? No ambiente, né? Cara, se lá na frente não quiser mais assistir, cara, paciência, a nossa parte a gente fez, né? A parte de encaminhar foi feita. Exatamente. Ainda mais o dia de hoje, né? O difícil que é, né? Sim. Cara, e eu vejo isso aí também muito legal, que comentei com alguém, não sei se foi semana passada. Semana passada, com o Bira e a Cláudia, que eu falei isso aí. A quantidade agora de coroinhas que a gente tem, né, em todas as paróquias. E, cara, e as crianças não tem vergonha de botar a roupinha ali e ficar lá no altar, e de repente um coleguinha vai ali. Cara, não, muito pelo contrário. Muitos vão porque veem os outros, né? E isso muitas vezes acredito, claro, que eles ainda são pequenos, né? Mas o que a gente vê por exemplo, do movimento de irmãos, quantos pais voltam para a igreja por causa dos filhos, né? Exatamente. O filho faz, e aí o pai daqui a pouco entra no MFC ali, ou de algum jeito, né? Retorna, né? Eu lembro as saídas de curso, quase sempre pai e mãe iam, né? Às vezes era dia das mães e tava a mãe na saída da missa e o pai. E isso é muito, muito legal, né? Tu tá trazendo pro teu lado, né? Meu irmão fez o curso também. Sim, me lembro. E é a família, né? Acho que todo mundo puxar para um lado, pro mesmo lado, é muito mais fácil, né? E aquela coisa que a gente fala do exemplo, né, cara? Sim. Quando tu para de bater de frente falando e começa a dar um exemplo. Que, cara, principalmente pai e mãe, tá vendo que aquilo ali tá fazendo bem pro filho, né? A Auristela, cara, né, teve aqui que ministra os encontros, isso ali do auxiliar, da paróquia do Auxiliador. Ela disse que tem pais que vão pra igreja, até nem eram católicos, né, ou eram católicos não praticantes, né? Sim. Voltam pra igreja por os filhos terem escolhido ser coroinha. Sim. Então isso aí, cara, imagina a missão que tu tá fazendo, né? Não, isso é muito legal. Eu na Auxiliadora, na Conceição, eu lembro que na Sagrada Família tinha uns coroinhas ali já há algum tempo. Maiores já, mais velhos. Sim. E eu não sei se é em todas as paróquias da Agora cidade. em todas. É em todas? Agora em todas. Parece que em todas. Porque eu lembro da Auxiliadora, que era a mais forte, vamos dizer assim, né? E aí o Frei um dia conversou conosco ali, convidou. E aí a Michelle ficou ali meio que na coordenação com a minha sogra. Né? Então, cara, estão estruturando ainda assim, né? Mas tá mas já indo, tem o cara. início, né? Começaram com 3, acho que era a Maria, a Maitê e eu acho que a Maria Manuela, do Renezinho. E aí, cara, e hoje são acho que 10 já. É umas quantas. E eu acho que não tem um ano. A do Fábio também é, né? A do Fábio, isso, a do Fábio.
Às vezes eu vou servir o altar, quando sirvo o altar na Conceição. a Estelinha. Umas quantas, né? É. Umas quantas crianças ali na volta. E a Estelinha dá aquele show ali na porta da igreja, né? Esse daí no começo. Ontem, cara, domingo, né? Nós estávamos saindo da missa ali e não me lembro quem tava comentando ali que ela estava de farra ali na frente ali. E algum comentou, não, cara, a Estelinha, um dia eu tava só observando ela. Cada um que ela chegava, ela dava uma saudação diferente. Eu tinha nunca vi de onde que ela tirou tanta saudação. Não repetia Não nada. repetia uma. Pra cada um ela falava uma coisa. E é o caminho, né, cara? É, o sim, caminho, sim. Amanhã ou depois são eles que vão ajudar, né? Isso. Eles que vão ajudar. Os futuros, será, ministros, alguma coisa? Isso. Vão estar ali ajudando os sacerdotes, né? Já tá praticamente encaminhado, né? Sim. Se der continuidade, já tá praticamente encaminhado. Sim. Cara, e aí depois, dentro do teu ministério, né? De ser ministro da Eucaristia e da Palavra? Ou só da Palavra? Eu sou ministro ministro extraordinário, né, da Sagrada Comunhão, que a gente tem o serviço de levar a Eucaristia nos hospitais, né, ou doentes, né, que não podem ir à missa. Uhum. Eu até nunca fui no hospital levar. Teve um tempo que só o sacerdote podia entrar, né? Ah, tá. Até pouco tempo. Sim, mas aí por regra do hospital, no caso. Uhum. Se não me engano, agora já está liberado já. Tu entra com a tua identificação ali, tem uma carteirinha de ministro, né? Uhum. E pode levar. Se não me engano, é só... Até a última vez que eu tinha conversado com o Frei, as visitas eram só, por exemplo, para a pessoa que pede. A tal pessoa lá pediu uma visita do sacerdote. Não pode chegar lá e perguntando quem que é. Uhum. Eu não podia visitar todos os quartos, né? Entendi. Eu não sei se agora já mudou ou não. Uhum. E aí ali levar na casa as pessoas, né? Aqueles enfermos, né? Tem muita gente que frequenta, por exemplo, Conceição, que frequentava e não pode mais por causa da saúde debilitada, Sim. né? Uhum. As pessoas têm vontade de comungar, mas não conseguem por causa Então elas fazem o pedido ali. Uhum. O meu sogro era ministro, né? Sim, eu lembro dele. Ele é minha sogra e aí hoje, pela saúde dele, não vai consegue mais. E aí o tio César leva lá. Não, o tio César leva. O tio César leva. E aí, ministro da palavra, né? Eu exerço lá às vezes vou pro tio César, Santa Cecília, ou pro Muca lá na Nossa Senhora de Fátima. Uhum. A gente vai se ajudando, assim. Claro. Né? Às vezes eu preciso, eles vão pra mim. Tá, dentro da região daquela paróquia que tu faz parte, tu pode ir da em qualquer Conceição, uma. qualquer um. Desde que se organize. Isso. Tá, e se o sacerdote de outra paróquia precisar que tu vá, não tem problema? Desde que ele autorize ou não? Desde que o Frei Lori autorize, né? Sim. Porque eu sou ministro ali, né? Tá. Aí eu teria que pedir permissão para ele, né? Uhum. Aí não sei se ele tem que pedir pro bispo ou não. Mas a princípio eu faço parte só sou ministro na Conceição, né? Tá, e nas casas, quando tu vai para dar a Eucaristia, tu pode dar bênção também? Tipo, bênção saúde, alguma coisa assim? Não. Eu sou ministro da bênção também, né? Ah, tá. Quando a gente fez o curso, né? Tinha a opção de tu ser ministro da comunhão, né? Da bênção, da Eucaristia, da bênção, ministro da comunhão, da bênção, da palavra e das exéquias, né? Que é a encomendação do corpo, né? Quando a pessoa falece. Tá. Ministro pode também. Pode. Aí esse mandato eu não peguei, né? Sim. Achei que não era ainda. Isso aí é separado? Isso. Esse Tem ministros que são só da Sagrada Comunhão da Eucarística. Tá. Que não exerce a palavra, por exemplo. Aham. Aí tem alguns que são da exéquias e... Tá, e esse da exéquias é um outro curso separado? Não. Era junto, só que na missa de envio, tu recebia o envio para ser ministro das exéquias, né? Ah, tá. Na missa lá e tu... Mas daí é o sacerdote que escolhe? Não, quem quer ou tu coloca à disposição? Quando a gente fez, o Frei Rui precisava mais de ministro da palavra, né? Aham. E aqueles que fossem chamados para as exéquias também, só que eu acho que até o que a gente fez, eu acho que ninguém... Porque como tem menos sacerdotes, né, às vezes, né? Diz que tem cidades por aí que é praticamente só os ministros que fazem, né? Uhum. Pela falta de sacerdotes. Mas eu não achei assim,
acredito que não fui chamado para... Sim, aham. né, por ser um momento de dificuldades familiares ali, né? Um momento complicado ali, e até então não tenho. Mas tem ministros aqui em Bagé que são Que fazem? das execs. Ah, tá. Fazem. Mas... E aí eles podem exercer, por exemplo, os 4, né? Bênção, Uhum. Sagrada Comunhão, Eucaristia, né? Mas eu sou... E o da bênção também, eu sou ministro da bênção. E Tá. aqueles ministros que dão a bênção ali por exemplo, na 300 Santo Antônio. Às Sim. vezes tem ministros, né? Sim, São tem. enviados para a bênção. Ah. Aí tem a gente estuda ali suas orações ali, as Uhum. bênçãos ali. Ah, tá. Aquelas orações são estudadas. Aí assim. tem. Ano retrasado, se não me engano, aí todos os anos tem a renovação do mandato de ministro, Uhum. né? A gente tem um curso. E aí, o ano passado, depois do curso, a saída foi na missa da Auxiliadora ali. Uhum. Aí foi a renovação. Se não me engano, no retrasado ou no outro foi lá no Santuário da Conquistadora. Uhum. Lá foi a renovação para os ministros da bênção lá. Eles deram renovação lá depois da missa. Aham. E aí, depois da missa, ele foi dado a bênção. Os ministros seguiram abençoando os fiéis junto com os sacerdotes, né? Uhum. Aí, todos os anos a gente faz essa renovação. Tem 2 encontros no ano. E mais, depois, o último encontro, a missa. Uhum. Essa tem sido no Auxiliador, né? Ser uma igreja maior. Sim. Aí mais- toda a mais paróquia, central né? também. Aham. Aí, e toda a paróquia, toda a diocese de Bagé aqui, né? Aham. Todas as igrejas fazem junto o curso ali, né? Faz no Instituto também, São José. Não? Isso. E aí a saída é na missa lá, quando Uhum. o bispo dá a renovação, né? Do Aham. mandato. Ah, cara, legal. É muita coisa, né? É. É tudo muito organizado, né? É. Muito bem E... estruturado, assim, Sim. né? E é muita coisa pra gente aprender, né? Às vezes eu falo para as pessoas na celebração da palavra, assim. Às vezes vai pessoas novas, né? Que eu nunca vi. Uhum. E aí, como eu te falei, eu volto naquela do a gente não tem como gostar daquilo que a gente não conhece, né? Aham. Às vezes a pessoa tá ali, às vezes fica com vergonha de perguntar, né? Aí às vezes eu falo para elas, se tem alguma dúvida, me perguntem. Ou pergunte, se eu não souber, eu pergunto pro Frei e passo para vocês, ou vocês perguntam direto pro Frei. Mas não fique com dúvidas, né? Claro. Porque às vezes isso que te faz tu abandonar a igreja para ir para outro lugar, né? Exatamente. Ah, mas lá o fulano fala bonito e diz que eu vou ganhar tal coisa, então eu vou Aham. pra lá. Que minha vida Né? vai mudar. Então acho que não é esse o caminho, né? Por mais que a gente viva 100 anos aqui, é pouco, por exemplo, se a gente perder a eternidade, né? Uhum. O que é eternidade perto do que a gente vai viver na Terra, né? É verdade. Não é nada, né? Uhum. Então aqui, como eu falei no versículo aqui, que Cristo diz que a gente vai estar conosco até o fim do mundo, né? Então que lá no fim possamos chegar nele, né? Não no outro lado. É. Eu acho que esse que é o foco de todo cristão, né? Eu acho que um dos pontos, né, que a gente precisa entender é isso aí, acreditar nisso, né? Que existe a vida eterna, né? Uhum. A vida após a morte. A partir disso, tu começar a viver aqui, né? Sim. Diante da palavra de Cristo, né? Porque, Sim. cara, se o cara não acredita que existe vida eterna, também Sim, então não tem, né? não tem porquê. Vou fazer o pensamento, né, às vezes, né? Vou fazer, só você vive uma vez. Uhum. Vou aproveitar da melhor forma possível aqui, vou fazer tudo que... Amanhã depois posso morrer e não não vou aproveitei nada. aproveitei Não nada, aproveitei é. nada. Aí eu fico assim, mas como assim, né? Aham. Morreu pra aqui, né? Vai ter um outro depois. Exatamente, Que vai ser... claro, tem a misericórdia de Deus, né? Mas vai ser a partir das nossas escolhas aqui que a gente vai para um lugar ou para outro, né? Uhum. Então, não é só você vive uma vez. É uma dor que dá e passa. Tia Janor, quero te agradecer, né, pela disponibilidade. Sei que tu tá na correria para cuidar do teu novo empreendimento, né? E, cara, bom, nós vamos chamar os apoiadores aqui. Depois, se quiser deixar, vai pensando, se quiser deixar uma mensagem final aí. Meu amigo Felipe. É isso aí. Começar eu aqui, então. Começa Tá? tu, vai. Começar aqui com a Produvet Assessoria, nosso mais novo parceiro aí, que tá conosco aí nos dando esse apoio, né, na ajuda pra gente levar aí essa evangelização.
Produvet Soluções de Pecuária de Corte. Prestação de serviço. Ah, é Brasil-Uruguai, Felipe. Tinha esquecido de falar isso aí, né? Toma. Brasil-Uruguai. Fornecimentos de insumos pecuários. Trabalha com a abrasão do Pampa. E o telefone para falar ali com a Produvet é o 53-999-62-3968. E os outros amigos nossos aí, Felipe? Isso aí, conosco também a Sam Máquinas de Café. Cafés e insumos, máquina para sua empresa, consultório, clínicas e até mesmo particular. Se tu quiser um orçamento e saber como é que funciona ali, é só ligar para o 99971-5205. E também a Padaria, Confeitaria e Café Santa Mordida, que fica na Marechal Floriano 913, e o telefone é 999055557. E lembrando, né, que a Santa Mordida, as tortas de lá são muito especiais, porque são todas elas feitas com produtos Nestlé. E a Nestlé, né, que tá junto com eles aí, dando o charge a gente já provou agora. O charge a gente não quer, né? Tem que provar os outros. Agora a gente quer, os outros agora. Um sensação. Sensação, nossa senhora. Sensação, prestígio. Aí sim. Aí liquida, né? Dá pra pegar a caixinha de bombom, aquela escolhendo. Isso, vai escolhendo. Cara, eu acho que vem uns 14, 20 ali. Dá pra fazer imagina. Até o final do ano. Até o final do ano nós estamos. Pode ser uma por mês, vamos dar essa moral. E aí depois vamos conseguir um patrocínio de uma academia nutricionista. Verdade. Show de bola. E deixo contigo a palavra aí, Júnior, se quiser deixar uma mensagem aí pra nossa galera. Tá bem. Capaz, não precisa agradecer, né? Sempre bom poder falar das coisas de Deus, né? Uhum. Um irmão aí que era um irmão em Cristo aí, né? Um tempinho a gente sempre arruma pra falar de um tempo de qualidade, né? Sim, isso. Não pode ser de qualquer jeito também. Então, eu queria te agradecer aí, te parabenizar aí pelo 50º programa. E veio mais 50, 100, como diz um tio meu, né? Quando a gente tá no aniversário, ele fala assim, um feliz aniversário, mais uns 200 anos de vida e que eu veja. Eu já se inclui junto, né? Pode ser que nem a tua camiseta aí, 70 vezes 7 também, né? Então, parabéns, Adinho. Vida longa ao projeto. Obrigado. E precisar de alguma coisa, conta comigo, conta conosco, a gente está aí para ajudar. Obrigado, meu irmão, obrigado. Então, pessoal, ficamos aqui com mais um episódio. Não esquece de comentar, compartilhar e te inscrever no canal. Fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!